Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live como um adendo ao vídeo que eu já tinha feito contra aquela exposição de baixaria, de pedofilia do Santander. E aí saiu na Veja um monte de críticas àqueles que justamente lutaram contra essa exposição maldita, chamando-os de obscurantistas. E aqui eu me vejo obrigado a fazer mais um vídeo, já que aquele panfletinho esquerdista que é a Veja, bando de demônios, aquilo lá mais parece o Grama do Partido Comunista Cubano, aquela Veja nojenta, chama o MBL de obscurantistas. A única coisa boa que o MBL fez na vida deles, na existência deles, foi acabar com aquela exposição satânica. Foi a única coisa boa que o MBL fez na vida deles, porque eles também são esquerdistas. Então, eis aqui um vídeo. Um beijinho para Paloma Álvares. Olá, Thiago Silva. Então, antes de começar, vou cantar rapidinho uma musiquinha. Sertão vazio, gigante adormecido, coração ferido por golpes fatais, ninho sem ave, jardim sem flor. Bom, o pessoal tá chegando aqui, vamos lá. Isso aqui é Tião Carreira e Pardinho. Chamam aqueles que quiseram o fim dessa exposição de censuradores, de obscurantistas. Dão vários exemplos de perseguição às artes. Vamos refutar tudo isso. Em primeiro lugar, o grande ponto aqui é que aquela exposição foi financiada com dinheiro roubado da população através de impostos. Imposto, obviamente, é roubo. Só aí era para acabar. Podia ser uma exposição de anjinhos do Botticelli. Se é com dinheiro roubado, não deve ser feita. Fim. Se nós legitimarmos a imoralidade do roubo, como nós poderíamos falar em critérios estéticos? Já dizia Platão, o bom, o belo e o verdadeiro andam juntos. Um roubo não é bom, é imoral. Você não tem moral para falar de estética se você financia a estética da maneira imoral que é o roubo, que é o imposto. Muito bem. Tendo dito isso, fica evidente também por que aquela exposição do Santander era tão lixo, tinha uma qualidade artística tão baixa. Nem estou entrando ainda na imoralidade da pedofilia que eles faziam propaganda. Já vamos falar disso também. Mas por que aquilo era tão podre? Porque era subsidiado. Ao longo da história da humanidade, os artistas sempre competiram por mecenas, por benefactors, gente que financiasse a arte deles. Eram pessoas que podiam ser imorais, podiam ser assassinas, podiam ser ladrões, podiam ser estadistas, mas que tinham um certo bom gosto artístico. Ou eles não eram nem ladrões nem assassinos, eram simplesmente homens ricos, que ficaram ricos honestamente. Isso existia muito nas cidades-estado italianas, da Renascença italiana. E esses mecenas procuravam bons artistas. A própria Igreja Católica, sempre preocupada em manter a fé dos fiéis, procurava artistas que pudessem criar pinturas, esculturas, que funcionavam como a Bíblia do homem pobre. Afinal, o homem pobre muitas vezes não sabia ler. Como ele poderia ter contato com as parábolas do Evangelho, por exemplo, através da arte? Então a igreja patrocinava esses artistas também. Em suma, eles competiam. Os artistas competiam pelo mecenato. E por isso havia arte de qualidade. Agora não. Agora a arte é política. Porque ela é financiada pelo Estado. Ah, mas por que o Estado não financia a boa arte? Primeiro que ele não devia fazer isso, porque isso é roubo, acabou, já expliquei. Segundo, que esse não é o objetivo do Estado. Todo mundo age segundo incentivo. Se você acha que isso não é verdade, que isso não se aplica ao Estado, você é a poliana que vive no mundo dos unicórnios cor-de-rosa perolados. O Estado vai financiar tudo aquilo que acumula poder. Então é claro que ele vai financiar artistas com uma finalidade política. É claro que esses artistas vão ser péssimos. Porque, afinal, destruir o gosto estético da humanidade é um passo também para destruir o senso moral da humanidade. O Estado vive do nosso déficit de senso moral. Destruir a arte faz parte. Vocês podem ler vários artigos sobre pós-modernismo e como isso está relacionado à expansão do projeto do Estado Mundial. Agora vamos falar um pouco da parte econômica. Toda a ideia de subsidiar a arte é completamente imbecil. As pessoas precisam ter dinheiro e tempo para ir a um museu. Ah, mas então nós vamos fazer museus públicos gratuitos e de qualidade. Ainda assim elas precisam de tempo para ir no museu. Numa economia taxada e regulada, as pessoas trabalham o dia inteiro, depois chegam em casa cansadas e não tem saco de ir para museu. A apreciação artística verdadeira que ocorre no museu deve ser totalmente voluntária. E um museu não deve ser uma estrutura ad hoc,
para educar as pessoas ou transmitir algum senso de nacionalismo cultural para elas. As pessoas simplesmente devem ter tempo, disposição para cultivar a sua própria apreciação artística. No mundo regulado, no mundo taxado, e os impostos destroem a economia, a pessoa vai estar preocupada com a sua subsistência. Ela vai estar mais preocupada em como ela vai pagar as contas do que em apreciar um Giotto, por exemplo. Então, subsidiar as artes é completamente contraproducente. Agora, se a economia for bem e ela produzir bens alimentícios, medicamentos, de forma cada vez mais barata, as pessoas vão ter tempo e dinheiro para ir no museu e cultivar essa apreciação artística mais elevada. Mas essa apreciação artística está num nível acima da pirâmide de Maslow. Ela não vai conseguir chegar nesse nível da pirâmide de Maslow sem garantir aquilo que está embaixo, que é comida, ar, segurança. E para ter comida, segurança, ar limpo, nós temos que acabar com o governo. E não deixar com que ele controle as artes. Como eu já disse, isso tira os recursos que as pessoas têm para apreciar a arte. Isso distorce as artes, gerando essa arte lixo que nós vemos aí nas exposições pós-modernas. E isso nós podemos ver ao longo da história. Por exemplo, Bastiat, o grande Frederic Bastiat, discutiu com um sujeitinho lá chamado Lamartine. Não sei quem é esse cara. Mas o Bastiat estava discutindo com o Lamartine porque o Lamartine dizia que as artes, os museus têm que ser subsidiados pelo Estado para serem públicos, gratuitos e de qualidade. O que o Bastiat falou? As nossas exposições governamentais são doentias. Elas são ad hoc, para fins políticos. E aí ele mostrou uma exposição que estava tendo em Londres, que ele falava, essa é uma exposição de arte humana, genuína, espontânea, verdadeiramente artística, e não tem um único centavo de dinheiro estatal financiando ela. O Bastiat mostrou ali. Ele sim tinha um bom gosto artístico. E se nós formos olhar a história dos museus, nós vemos que ao contrário do que você vai achar aí nos sites mainstream, eles não dependeram do Estado para existir, e o acesso ao público tampouco. Isso depende, pelo contrário, de pessoas ricas que voluntariamente, caritativamente, dispuseram as suas coleções de artes para o público como um legado para a humanidade. Isso está na história dos principais museus. Durante a Idade Média, durante o Early Modern Age, isso acontecia de maneira muito limitada. Afinal, você não pode deixar o povão entrar com aquele monte de peça de arte valiosa ali, não existia tecnologia de vidro blindado na época. Então é claro que foi limitado. Mas os grandes museus surgiram mais ou menos da mesma forma. Grandes colecionadores de arte que resolveram dispor a sua coleção para apreciação do público como um legado para a humanidade. Eu disse isso. Isso aconteceu com Elias Ashmole, né, do Museu Ashmole. Isso aconteceu, por exemplo, com a Society of Dilettanti. Eram homens ricos de classe alta, né, alta burguesia, que apreciavam as artes. E eles decidiram que a humanidade também poderia apreciá-la. E assim eles financiavam exposições. Isso lá para os idos do século XVIII, na Inglaterra. Então, com isso, os museus foram se expandindo. No século XVII, por exemplo, lá para 1600 e pouco ali, o Museu Ashmole foi o primeiro museu aberto ao público controlado por uma empresa. Isso é contrário ao que dizem o pessoal fã da Revolução Francesa. O pessoal fã da Revolução Francesa fala, primeira exposição pública foi no Louvre, graças aos revolucionários franceses. É mentira! É mentira! Os Luizes já colocavam as suas coleções à disposição do público. O que os revolucionários franceses fizeram foi assaltar essa exposição, colocá-la em risco e abriram ao público somente 3 dias por semana. Então eles não fizeram nenhum avanço em relação ao Ancien Regime, que também era uma porcaria. E como nós vimos, os museus de verdade eram iniciativa privada, iniciativa de mecenas e apreciadores de arte. Fim. Agora, se você pegar um cara que estuda a sociologia dos museus, Kenneth Hudson, ele se autodefine como um antimuseologista. O cara é muito bom. Ele mostra que os museus estão tomando o lugar das obras de arte. As pessoas não vão ao museu para apreciar o museu. Elas vão apreciar o acervo do museu. E o Kenneth Hudson, esse antimuseologista, ele mostra que está acontecendo um fenômeno perigoso. Os museus estão tomando o lugar do acervo. O museu é visitado. E o museu promove, então, coisas como comunicação, interação. Não é mais uma exposição, uma experiência. It's an experience. Tudo isso com finalidades políticas. Ele diz que no terceiro mundo existe a finalidade de reforçar a identidade nacional. Nacionalismo. Coisa meio Bolsonaro aí, né?
E no primeiro mundo, às vezes, é até pior. É a função de desconstrução das tradições civilizacionais. Sendo que as obras de arte deveriam ser exatamente o contrário disso. Ou sei lá, nem deveriam ter nenhuma função ad hoc, né, para usar a filosofia aí do Oscar Wilde. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, na China? Partido Comunista ali. A China faz exposições de instrumentos usados para controle de natalidade. Uma coisa que você não vai encontrar no Ocidente. Que é isso? Ad hoc da agenda política chinesa, Partido Comunista. E aqui está acontecendo a mesma coisa. É o que nós vimos na exposição do Santander. Não era uma exposição de arte. Era um ad hoc para promover uma ideologia maldita, uma ideologia demoníaca, que é a ideologia de gênero. Que não faz nenhum sentido filosófico, teológico, psicológico, médico, não tem nada a ver isso. Ideologia de gênero. Isso é coisa do capeta. Ou pior que isso, para promover a pedofilia. Aí já é caso de entrar lá com um fuzil. A pedofilia já é caso de fuzil. Quem é o pedófilo? É palhaçada já. Então essas são as ideias de Kenneth Hudson. Ele também, como historiador dos museus, o cara é muito bom. Ele mostra o seguinte: a presença do público dentro dos museus não é uma questão de promovê-las publicamente. Mas ela foi acontecendo, ela foi se difundindo à medida que o capitalismo industrial foi avançando e aumentando a qualidade de vida dos pobres. Você não tem o que comer. Você não tem onde cair morto. Você vai em museu? Agora, vem o capitalismo industrial, te dá um padrão de vida. Você já tem o que comer, você já tem o que vestir. Aí você vai no museu. Então ele mostra, na sua historiografia dos museus, isso. Agora, a hora que vem essa esquerdinha nojenta e vem falar que aquela porcaria que tinha no Museu do Santander é arte, nós estamos insultando aquilo que é arte verdadeira. É aquilo que eu falo, social-democracia vai chegar em tudo que o comunismo tem, de ruim, por vias ainda piores, mais desonradas. Porque se você for olhar de novo para a China, eles já chegaram lá a ponto, não só de promover um lixo e chamar aquilo de arte, como também, vou falar coisa pior aqui, de falar que aquilo que é arte verdadeiramente não é mais arte. Isso é grave. Então, você pega os turistas que vão lá no museu na China, né? Aí os caras visitam uma fábrica de cerâmicas ali, de artesanato cerâmico, que existe há 600 anos. O bagulho existe desde 1400. É muito louco. Aí vem o governo chinês, lá, os guias turísticos chineses, e falam, olha, na verdade, essas cerâmicas antes dessa época de 1400 não valem nada. Eles só começaram a produzir alguma coisa com valor artístico a partir de 1949. O que é 1949? Mao Tse-tung. É a Revolução Comunista. Quer dizer, só é arte aquilo que foi produzido no comunismo. Nos 600 anos que precederam Mao Tse-tung não é arte. Assim fica fácil. Assim fica muito fácil. É muito louco isso. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo com o boicote aos verdadeiros artistas e a promoção desses imbecis, desses lixos, desses safados do Santander. Aí eu fui ver outros vídeos aí de gente contra e gente a favor da exposição do Santander. Vou rapidamente fazer um parênteses aqui sobre censura. O pessoal nos chama de censuradores, chamou a MBL de obscurantista, não que o MBL vale alguma coisa, mas dessa vez eles estavam certos, aquele relógio parado que está certo 2 vezes por dia, né? Mas a Veja ainda consegue xingar a única coisa boa que eles fizeram. Tudo bem. Vamos falar. Pedofilia. Isso é um crime, isso é uma coisa dantesca, isso é uma coisa mefistotélica. Isso tem que ser combatido pela força das armas. O sujeito que promove pedofilia tem que ser morto. E é o que a exposição do Santander está fazendo. Além deles não terem nenhum direito à propriedade, porque foi feito tudo com dinheiro roubado, ainda por cima os desgraçados promovem a pedofilia? Amigo, Dracarys, chega com o dragão lá, manda a Daenerys Targaryen, chega lá com o dragão, Dracarys. É o que eles mereciam. Agora, você vê que coisa interessante? Você pode fazer uma exposição com arte pedófila, você pode botar uma... Não, vou te falar pior. Não era só arte pedófila. Eles colocavam lá um negócio interativo que a criancinha vestia uma espécie de armadura bioquímica lá, parecia um negócio daquelas equipes hazmat, sabe? Hazardous Material. Para fazer experiências sexuais ali, as crianças experimentarem os sexos do sexo. Um negócio que dá vontade de vomitar.
Criancinhas fazendo isso. Aí não é mais questão nem de censura, de moralismo. Isso aí é crime. Isso aí é um estupro. Isso aí tem que entrar lá com comandos armados de submetralhadoras HK MP5 e passar fogo nesses filhos da puta. Como é que eles fazem isso com uma criança? Imagina o seu filho, rapaz. Imagina você ter uma criancinha lá, uma menininha lá de 6 anos de idade, você leva ela no museu pra ela ficar fazendo uma experiência interativa de sexo pedófilo ali. Fala se não tem que matar esses caras. Tem que matar esses caras. Agora, aí tem o problema da blasfêmia também. Eles blasfemaram, eles colocaram símbolos religiosos ali do cristianismo e blasfemaram contra o cristianismo. Eu já falei no meu vídeo que blasfêmia não é crime e que você deve corrigir o blasfemo com amor cristão. Eu já falei isso. Que não existe outra maneira de converter alguém ao cristianismo senão mostrando o amor de Cristo a eles. Agora, uma coisa é verdade. Você tem o direito de destruir os meios, eu já falei isso no meu outro vídeo, você tem direito de destruir os meios que eles usam para blasfemar. Então, já dizia São João Crisóstomo, se na rua ou na praça ouves alguém que blasfema contra Deus, vai lá e desce a mão. Golpeia-o, dá-lhe uma bofetada, santifica a tua mão, dando bofetada nele. Existem situações em que eu defendo isso mesmo. Ah, mas o PNA, eu já falei em vários vídeos, eu sou anarcocapitalista, eu não sou libertário puro, PNAlista. Se você tiver que corrigir um pecador, fazendo essa blasfêmia aí, descendo-lhe a mão na cara, vai lá e santifica a tua mão. PNA não é absoluto, absoluto é a vontade de Deus. Não vem me chamar de comunista, de socialista, não, porque eu defendo a abolição completa do Estado, eu continuo sendo anarcocapitalista e se até um bando de comunistas como o MBL se dizem libertários, com muito mais razão eu também posso me dizer libertário. Não é porque eu não acredito no absolutismo do PNA que eu não sou um libertário puro. Né? Justamente por isso. Aí tem a questão das hóstias, que também me perguntaram. Eles tinham hóstias ali com palavrões, com impropérios escritos. Bom, se a hóstia não é consagrada, é uma falta de respeito sem nome, você fazer isso com a hóstia. Mas ainda cabe a correção com caridade. Agora, se eles pegarem uma hóstia consagrada, eu não sei se foi o caso, espero que não. Agora, se eles pegarem uma hóstia consagrada e fizerem isso, meu amigo, aí você pode entrar lá com um tanque, cara. Você pode entrar lá com um T-14. Aí alguém me pergunta o seguinte, por que você acha belo e moral aquilo que o Charlie Hebdo fez com o Islã e acha imoral aquilo que a exposição do Santander fez com os símbolos cristãos? Eu sou católico. A Igreja Católica é a religião verdadeira revelada por Deus. Aí você pode zoar as outras. Você só não pode zoar a católica. Essa é a minha posição. Não concorda? Vai ver um youtuber ateu. Eu sou um youtuber católico. Vai ver um ateu. Essa é a minha posição. Como diria o Bolsonaro, não, essa é a minha ideia. Acabou, pô. Tá contente, você trabalha quando vai chegar na comissão, tá ok? Acabou. Aí tem outra questão aqui. Se vocês forem parar pra pensar, esses caras, é o que eu tava falando, eles permitem e acham bonitinho uma exposição com pedofilia. Já pensaram nisso? Agora, você vai fazer uma propaganda de imóvel com a modelo bonitona ali, a Alésia, aí eles são contra. Multa de 200 mil reais para quem fizer um comercial de cerveja com a modelo de biquíni. Me diz uma coisa, meu amigo. Por que uma exposição de pedofilia é subsidiada com dinheiro roubado do trabalhador? E por que alguém que faz uma propaganda de cerveja com uma bela modelo é multado? Alguém pode me explicar isso? Isso tem explicação. Parece uma coisa ininteligível. Mas a explicação está em Herbert Motherfucking Marcuse. Se chama tolerância repressiva. Esses canalhas lazarentos da escola de Frankfurt já previram isso. Eles falam na tolerância repressiva. Então, em nome da tolerância, nós vamos reprimir tudo aquilo que não for tolerante. Mas e aqueles que não compactuam com nossos ideais? Reprimam-os, multe-os, censure-os. Tudo em nome da tolerância. Seria o equivalente no 1984 ao conceito de duplo pensar. Não é uma explicação lógica, porque a lógica não se aplica aqui.
distorcer a lógica é uma das ferramentas deles. Eles distorcem tudo, a ética, a estética, a moralidade e, obviamente, a lógica. Então, não tem lógica. A tolerância repressiva não tem lógica. Mas é justamente para fazer o seu opositor parecer um vilão. Você vai ser intolerante com ele. Para que aquilo que vá contra a agenda da esquerda pareça tão abominável que até os tolerantes não toleram. Esse é o objetivo da escola de Frankfurt. Portanto, você pegar uma bela moça, muito bem feita, muito bem constituída e fazer uma propaganda de cerveja, isso não pode. Agora, fazer uma experiência interativa de pedofilia com criancinhas, com dinheiro roubado do trabalhador, aí pode. Não tem lógica. Você vai usar argumentos com esses caras? Não, você não vai usar argumentos com esses caras. O que funciona com esses caras? Já que eles não entendem a lógica, tem uma coisa que eles sempre vão entender, porque você vai usar uma katana para cortar esses caras ao meio. Isso aqui eles vão entender. Não a lógica. Aí eu concordo. Pega uma katana e parte a cabeça deles. Ah, você acha que não existe verdade objetiva? Você acha que a realidade é ilusória? Então refuta essa katana no meio do seu crânio. Miyamoto Musashi, motherfucker. Quero ver. Acabou, essa é a minha ideia. Aí eu vi um outro vídeo lá da Madeleine Lasco. Madeleine Lasco, que era a jornalista da Jovem Pan. Isso vale a pena ser comentado também. Aí ela fala, vocês têm que entender que pedofilia é diferente de abuso sexual. Vocês têm que punir aquele que comete abuso sexual, não aquele que comete pedofilia. Já tá relativo. Eu não vou fazer uma acusação maldosa contra ela. Ela não tá defendendo a pedofilia. Mas ela tá errada. Ela tá errada pelo seguinte. O cara que comete abuso sexual, ele tem que ser torturado e morto. Mas isso não exime a culpa do pedófilo. Da mesma forma que a existência de um latrocida não exime a culpa do furtador de galinha. Comparação infeliz, afinal pedofilia é muito pior do que um furto de galinha. E se você for ver, toda essa ideia de pegar leve com pedófilo, de pegar leve com estuprador de criança, está incutida nas mesmas ideias daqueles que promovem a ideologia de gênero. E isso deve ser dito. Um dos piores sujeitos que já existiu na face da Terra é o tal do Kinsey, que produziu o relatório Kinsey, o relatório da sexualidade humana que é usado pela ONU, pela OMS, por esses globalistas nojentos do inferno. Esse tal de Kinsey, ele usava como amostra dos seus estudos nazistas que abusavam de crianças judias. Olha o nível dos caras. Ele também advogava a redução da pena e até a anistia para esses nazistas pedófilos, dizendo que 95% dos homens praticavam atos sexuais contra crianças. Quer dizer, está caluniando todo mundo. E com isso ele relativizava. Então essa ideia de achar que pedofilia é normal, o problema é só quando encosta, não é normal e tem que ser punido. Não vamos cair nessa esparrela desses globalistas safados. Os caras que promovem ideologia de gênero, com o aval da ONU, esses caras são os piores canalhas que existiram na face do universo. São ONGs que trabalham para a ONU. São ONGs que promovem essa ideologia e outras formas de promovê-la, como, por exemplo, a própria exposição artística, através da Unesco. Uma dessas organizações é a tal da ILGA, lá das lésbicas e gays do cacete A4 lá. Esses caras eram ligados a uma outra organização chamada NAMBLA. A NAMBLA era uma organização que promovia a pedofilia. Então, a ONG que promove a ideologia de gênero dentro da ONU e que recebeu o status de colaborador oficial da ONU, caramba, é ligada diretamente a pedófilos. São eles mesmos que infiltram pedófilos na igreja para depois acusar os padres. É nesse nível que eu estou falando. Esses caras deviam ser todos mortos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Muito grave. Não sei mais o que dizer. Bom, vou responder as perguntas, velho. Esse assunto me dá um ódio. Ah, sim, tem mais... Não, deixa eu responder essa pergunta. Não vou falar, vai. Tem uma outra coisa que tem que ser dita aqui para finalizar o vídeo, para concluir o vídeo, que é uma coisa muito importante. Existe uma coisa que um linguista chamado Austin chamou de expressão performática.
A expressão performática, ela é diferente de uma constatação. Ao ser dita, ela altera o tecido da realidade. Uma ordem, um contrato verbal, por exemplo, seria um desses casos aí de exposição performática, como é que ele chamava? Performative utterance, né? Texto performático. A esquerda parasitou essa ideia. Então, se antes um imperativo, uma ordem, poderia alterar a ordem da realidade, agora o que a esquerda faz? Eles fazem aquilo que é uma falsa constatação e a tomam por texto performativo. Não alterando a realidade, mas distorcendo a percepção que nós temos dessa realidade. Vou dar um exemplo. Se eu chegar para alguém, um funcionário meu, e falo, a partir de agora você vai ter um aumento. Isso não é uma constatação. Eu não cheguei para ele e falei quanto ele ganha. Eu falei que agora ele vai ter um aumento. Isso faz com que eu tenha uma obrigação implícita que eu contraí com ele, que eu devo dar um aumento para ele. Então isso alterou o tecido da realidade. Muito bem. Se eu chegar para um fascista e falar, você é um fascista, eu estou fazendo uma constatação. Agora, o que a esquerda faz é chegar para alguém e falar, você é um fascista. Sem que o cara seja fascista, afinal a esquerda não faz a putésima ideia do que seja fascismo. Eles são os piores fascistas. Mas no momento que a esquerda diz isso, ele altera a percepção da realidade. Esta falsa constatação, essa calúnia da esquerda é tomada pela opinião pública como um texto performático de Austin. E aí nós vemos o opositor da esquerda como um genuíno fascista, coisa que ele não é. Todo mundo sabe disso, todo mundo que já discutiu com uma feminista, com uma feminazi, com uma esquerdalha sabe disso. Cara, primeira coisa que... Uma vez eu fui lá na Fefeleche, né? Aí eu fui lá e falei, a USP tem que ser privatizada. O que a feministinha falou pra mim? Você é um branco fascista! Eu falei pra ela, você sabe o que é fascismo? Defina fascismo. Você que é fascista, carrocrata, heteronormativo. Defina fascismo. Ela não sabia definir fascismo. Fascismo é, por definição, o conluio que existe entre o Estado e o poder corporativo. E é claro que existem grandes corporações interessadas na imbecilização das pessoas através do ensino público. Ela não sabia definir isso. Mas onde eu quero chegar? O que eu quero chegar é que a esquerda também usa essa distorção do texto performático para promover alguma coisa que não merecia ser promovida. Assim como eles tentam destruir a imagem de alguém acusando de fascista, eles tentam elevar cocô, eles tentam elevar lixo à condição de arte, simplesmente dizendo que aquilo é arte. Então eu pego uma porcaria de um mictório, coloco aqui, o outro artista vem e caga em cima da exposição e fala, isso é arte. Pronto, texto performático. Alterou a ordem da realidade. Alterou a ordem natural. Agora aquela merda é arte. Não, não é arte. Aquilo é um cocô. Só porque um comunistinha, pedófilo, depravado sexual e fracassado, que não seria ninguém sem o subsídio do governo, falou que é arte, não é arte. Agora eu vou responder as perguntas. O Luiz Milton Spíndola pergunta o seguinte, o Cogos, o meu professor falou que não podemos definir arte. Existe arte. O fato de nós termos dificuldade em defini-lo não muda o fato de que existem coisas que são arte. E justamente o pós-modernismo tenta fazer isso. Eles tentam ver até onde nós aceitamos o lixo como arte. Até onde nós podemos ir sem enxergar os limites do bom senso entre o que é arte e o que não é arte. Eu falei, vê o meu outro vídeo, eu explico bem essa parte. Mas as pessoas nunca têm coragem de falar que o rei está nu. É isso. Até quando as pessoas vão achar que lixo é arte? Paloma Alvarez concorda com você. Aquilo é lixo globalista. Ó, Spíndola, você está falando o seguinte, se arte é estética e estética é subjetivo, arte seria subjetivo? Não, porque a estética é objetiva. A estética é completamente objetiva. Vê o Roger Scruton sobre isso. Esse relativismo estético é extremamente perigoso. Porque o que seria o belo? Existem várias definições de belo, mas no final das contas seria a adequação do ser à sua própria plenitude. Tem várias maneiras de definir a arte. Já falaram que ela seria a plenitude da forma.
Gregos falavam isso. Falaram que ela seria a adequação de um objeto ao seu uso. O fato é que você precisa ir para uma definição mais metafísica de arte, como de estética, como os escolásticos, São Tomás de Aquino faziam. Então ela seria a adequação do ser à sua própria plenitude. Isso é completamente objetivo. É difícil de acessar para nós, mas não deixa de ser objetivo. A ideia do relativismo estético é contrária ao nosso próprio instinto. Por exemplo, o que é uma moça bonita? É claro que cada um tem o seu gosto pessoal. Isso não torna a estética de uma moça bonita algo relativo. Significa apenas que ele está sendo ponderado pela nossa individualidade, né? Se adaptando às contingências. Isso ainda é objetivo. Mas o fato é que a beleza da moça é indissociável, por exemplo, dos critérios objetivos da medicina para dizer o que é saúde. Isso é bem óbvio. Uma moça muito magra, uma moça muito gorda é feia. A doença, a corrupção da carne é feia. Por quê? Porque nós temos um instinto biológico de procurar a capacidade reprodutória. A capacidade reprodutiva depende da saúde biológica. E nós somos bioquimicamente feitos para sentir atração por aquilo que é saudável. Portanto, um dos critérios para avaliar a estética humana é indissociável dos critérios médicos, que são completamente objetivos. Isso vale também para os outros campos da estética. Ela está intrinsecamente ligada à moralidade, por exemplo. Um ato belo. E a moral é objetiva também. O Luan Veras pergunta por que há tantos ANCAPs ou libertários criticando o conservadorismo. Porque eles têm medo. Eles acham que conservador é um cara que quer proibir as drogas, é o Bolsonaro. Isso tem que acabar. Esses caras nem são conservadores, eles têm que ter definições corretas. A grande guerra da esquerda é distorcer a realidade. A esquerda é excelente nisso. Por isso que é tão difícil, às vezes, convencer as pessoas. Refutar a esquerda é fácil. Mas é difícil convencer as pessoas de que a esquerda está errada. Por quê? Porque para você convencer alguém que a esquerda está errada, você precisa fazer a pessoa entender o que é a realidade. Ela precisa, então, entender conceitos de ontologia, de metafísica, de estética, de moral, de epistemologia. E a esquerda não precisa fazer nada disso. A esquerda só precisa colocar minhoca na cabeça das pessoas. Aí, destirar as minhocas é mais difícil. Fazer as pessoas compreenderem a realidade, entender o que é a verdade, é mais difícil, muitas vezes, do que fazer a propaganda e a manipulação e a engenharia social, que são a especialidade da esquerda. Inclusive, a esquerda trabalha com a distorção das definições. Eu vou fazer uma live sobre isso, sobre como o conceito de conservadorismo foi distorcido pela própria esquerda. Sabe aquela onda conservadora que o Brasil estaria vivendo, que o Leandro Carnal gosta de falar? O carecão, né? Deixa eu ver. Parece que eu tô careca? O Brasil está vivendo uma onda conservadora. Não, não tá. Eu vou fazer uma live sobre isso. Kevin Fontolan da Cruz. Você já ouviu falar sobre LBRY? Nunca ouvi falar. Permite aos artistas disponibilizarem seus trabalhos sobre uma blockchain. No final você teria que pagar para ver o mictório de forma voluntária. Ninguém pagaria para ver essa merda e obviamente seria jogado no lixo. Olha, Kevin, eu não sabia disso, não conhecia. Achei muito bom seu comentário, muito pertinente. E mais uma bênção aí das blockchain. Vai permitir que nós voltemos a ter uma disputa dos artistas pelos mecenas usando a tecnologia. Eu não entendo nada da parte técnica, mas gostei. Fui com a cara. É isso aí. Abraço, beijo para as meninas.